E declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. Não há ata nem expediente, então vamos facultar a palavra aos conselheiros, substitutos e à doutora procuradora para usarem da palavra. Ninguém quer se manifestar. Então vamos logo começar com o nosso conselheiro decano de hoje, o vice-presidente, doutor Nonato Lago, para relatar os processos. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, eu relato o processo 5954-2011, que é uma tomada de conta especial referente ao convênio 112/2008 da Secretaria de Estado da Saúde, exercício financeiro 2008. Meu voto, em virtude do lapso de tempo, 11 anos, tomada de conta em questão se enquadra inteiramente nas diretrizes permissivos, disposto do ato normativo, mas eu voto de acordo com o MP, no sentido de devolução do processo à origem. Com a abstenção de opinião. Isso. Tomada de contas especial referente ao convênio 703/2006, da saúde também, aqui é 2006, responsabilidade de Maria Regina Costa Barros, de acordo com o Ministério Público de Contas, pelo arquivamento eletrônico e enviar os autos à Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. 7828/2017, também tomada de contas, o processo tomada de conta referente ao convênio 043/2009 da Sinfra, responsabilidade de José Francisco Costa Oliveira, pelo arquivamento eletrônico de acordo com o MP. O 8556/2017, representação formulada pelo senhor Edjaci Pereira Leite, prefeito de Lago do Rodrigues, exercício 2017, em face do senhor Antônio Nazareno Macedo Pimentel, prefeito municipal de Lago do Rodrigues, exercício 2004, quanto à omissão do dever de prestar conta do convênio 009/2004, de acordo com o Ministério Público de Contas, não acolhimento dos pedidos de providência em razão da carência de materialidade, considerando a ausência de objeto para análise. Pelo arquivamento eletrônico dos autos de acordo com o MP, o 4168/2015, prestação de contas de gestão da Empresa Maranhense de Recursos Humanos e Negócios Públicos, EMARP, exercício 2014, pela regularidade com ressalva e multa de acordo com o MP. Regulares com ressalva, né? 4078, prestação de conta do Fundo Especial de Segurança dos Magistrados, de acordo com o Ministério Público de Contas, pelo julgamento regular. E contas regulares. O processo 2133/2010, prestação de contas anual de governo, exercício 2009, Prefeitura de Cedo do Guilherme, responsabilidade de Maria Oderdete da Lima Cunha Rodrigues, aqui qualificada. Conforme se depende da instrução, segundo as conclusões de relatório de instrução do recurso de reconsideração 3927/2015, mas, sobretudo, de acordo com a persuasão racional deste relator, que discorda em parte das conclusões de referido relatório técnico, as falhas e irregularidades administrativas que ainda subsistem, conforme descrito nos subitens aqui citados, do relatório de formação técnica, não resultar em qualquer prejuízo de gestão pessoal, de educação e de saúde, visto que nenhuma das irregularidades remanescentes se refere a descumprimento de limites mínimos ou máximos conforme as normas constitucionais. No caso do exercício 2009, a questão relacionada com o descumprimento dos limites mínimos ou máximos da gestão de pessoal, da educação e da saúde, para fim de resolução de mérito acerca das contas pelo TCE Maranhão, consiste em critério razoável para fim de apreciação e julgamento de conta, conforme disposto no artigo 2º, 1º e 2 da ordem, da ordem de serviço, aquela ordem de
7 de março de 2017, aqui ratificada. Então, meu voto é fundado na instituição processual e no critério de persuasão racional, além da fundamentação dos novos parâmetros estabelecidos pela ordem de serviço 00117. Emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas. De responsabilidade da senhora Maria Odete Lima Cunha Rodrigues, chefe do Poder Executivo de sede do Guilherme, com os fundamentos aqui citados, artigo 172, e são registrados para chamar a atenção do responsável ou sucessores quanto às ocorrências que permaneceram. Apenas recomendação e enviar, após o trânsito julgado, a Câmara de São Guilherme para os fins legais. Conselheiro, eu gostaria só de solicitar que o senhor liberasse aqui, porque eu não estou conseguindo. Não estou, desculpe, ter doutora acesso. procuradora. O que eu faço logo na chegada, hoje eu esqueci. 2907. Chegou as contas do governador. Esse último, doutora, só para ir adiantando, é que a manifestação do Ministério foi antes daquela ordem de serviço 00117, viu? 17. Só para esclarecer onde está o dissentimento. Ok, eu mantenho o parecer. Agora, o 7443 é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Raimundo Nonato Lima Lisboa. Raimundo Nonato Lisboa. Não tem Lima. Raimundo Nonato Lisboa. Responsável pela tomada de conta de gestores da Prefeitura de Bacabal, exercício 2009. Ao acórdão 486-2016, que manteve o acordo 1144-2013, pelo julgamento irregular das contas de gestão e aplicação de multa, considerando as falhas remanescentes. Conhecimento em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, provimento parcial, reforma da decisão atacada, redução do valor da multa. Redução do valor da multa. Portanto, mantendo a decisão anterior nos termos finais. Contas irregulares. Irregulares, aqui admite e reduz multa. E não tem débito esse processo? Tem. Não tem débito. Não tem débito. Determinar o aumento da multa, recomendar. Isso os critérios, né? Conhecer do presente recurso, esse também entra na ordem de serviço. Conhecer do presente recurso, por preencher, dar-lhe provimento parcial, quer dizer, modificando o julgamento irregular para regular, não, com ressalva. Reduzir a multa de 20 mil para 10 mil. Esse é o 7443, da Prefeitura de Bacabal. O parecer do Ministério Público foi pela manutenção do julgamento, eu mantenho o parecer. Ok. Mas o ponto fulcral não há débito. Não há débito. Mas e redução de não... multa e pelo julgamento regular. Porque aqui não estão especificadas as atividades, só os itens. Aí eu não tenho como saber. Difícil de... Mas débito não tem. Eu vi Ok. que todos não tem. Mas eu mantenho o parecer. Essa questão de débito, não, eu só queria assim, alertar o tribunal, momentos técnicos, que o que a gente tem observado é que até mesmo no âmbito da justiça eleitoral, a questão da existência do débito ou não tem sido utilizado como critério para enquadrar ou não enquadrar
a irregularidade como insanável ou não, de caráter doloso, aquela cláusula que tem na lei das inelegibilidades, né? Então, é muito importante que o corpo técnico, ao instruir, e eu espero que essa mensagem chegue até eles, verificar se há débito, se não há débito, porque isso tem sido... ponto de corte importante. Tem sido importante, não só do ponto de vista da responsabilidade civil, mas até mesmo no campo eleitoral. O que a gente tem observado? Quando não há débito, eles não consideram como sendo aquele negócio daquela... que eles chamam de irregularidade, insanável, caracteriza ato doloso, aquela coisa. Então, é importante que o Ministério Público também, sempre que faça o parecer, atente para esse detalhe, que isso tem repercussões em todas as esferas da imputação de responsabilidade. Sempre muita atenção à verificação de débito, né? Aqui é o 3622 de 2010, conta anual do prefeito de Peritoró 2009. Aqui é um recurso de reconsideração depois do senhor Agamenon Lima Milhomem, responsável pela tomada de conta anual do governo da Prefeitura Municipal de Peritoró 2009, parecer 107/2016, mantido pelo acordo 409/2017, que desaprovou as contas de governo. Conhecimento em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, provimento pessoal para exclusão de irregularidades, manutenção do parecer prévio pela desaprovação das contas ante o descumprimento do limite constitucional, nos termos da ordem de serviço 0117. Aí é conta de governo, pela desaprovação. E a sócio? Doutor... Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores conselheiros do Instituto, senhora procuradora, senhoras e senhores. Relato do processo 3.361/2017, oficial, Secretaria de Estado de Educação e Prefeitura de Governador Nunes Freire, exercício financeiro de 2008. Responsável é o senhor Felipe Costa Camarão e a senhora Maria Regina Costa Bastos. Meu voto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, é para que essa Corte de Contas determine o arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, referente à tomada de conta especial instalada pela Secretaria de Estado de Educação, em razão da não prestação de conta do convênio número 53 de 2008, da SEDUC, celebrado da Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura do Governador Nunes Freire, exercício financeiro de 2008, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Encaminhar os autos à Procuradoria-Geral do Estado para apreciação do valor da alçada, caso estabelecido, e, se for o caso, para a postura da competente ação de ressarcimento de danos ao erário. É o voto, presidente. Autos arquivados. Processo número 2.936/2011, tomada de conta de gestor da administração direta da Prefeitura Municipal de Guimarães, exercício financeiro 2010, responsabilidade do senhor William Guimarães da Silva. A unidade técnica competente do tribunal apontou diversas irregularidades, ocorrências, o gestor foi citado, apresentou, depois de pedir prorrogação, apresentou sua defesa e as irregularidades foram praticamente regularizadas todas, ficando apenas aquelas meramente formais. Então, faça o exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que o Tribunal julgue regulares, com ressalva, as contas de gestão da administração direta do município de Guimarães, exercício financeiro de 2010, responsabilidade do senhor William Guimarães da Silva, na qualidade de ex-prefeito e ordenador de despesas, nos termos do artigo 21 da Lei Orgânica do Tribunal, em razão das irregularidades formais descritas no relatório de informação técnica. Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu o recurso extraordinário, evita parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do ex-prefeito e ordenador de despesas, administração direta do município de Guimarães, senhor William Guimarães, exercício financeiro de 2010, em razão das irregularidades que ainda persistiram. Aplicar ao gestor responsável a multa de R$3.000 pelas irregularidades praticadas com infrações de normas legais regulamentadas da natureza contábil, financeira e orçamentária. Intime o senhor William Guimarães da Silva, através de publicação no Diário Eletrônico, que no prazo de 15 dias efetue e comprove o recolhimento do valor da multa. Após o julgado, encaminhe a Câmara Municipal de Guimarães para o processo, incluindo as principais peças processuais. Enviar a previsão de desaprovação de acordo, após a instância julgada, uma via original do acordo e mais documentos necessários ao acompanhamento da cobrança da multa à hora aplicada. É como voto, senhor presidente.
Processo número 9030/2011, tomada de contas Não é ainda. de gestor de fundos municipais. Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica do município de Guimarães, de financeiro 2010. Responsabilidade do senhor William Guimarães da Silva. Eu vou ligar agora. Onde detecta também aqui, detectou algumas irregularidades, o gestor foi citado, pediu prorrogação, foi concedido. Faça o exposto de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. Voto para que este tribunal julgue regulares as contas de gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica. Fundeb, município de Guimarães, de financeiro 2010. Responsabilidade do senhor William Guimarães Silva, na qualidade de prefeito e ordenador de despesas. Por força da lei fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao decidir o recurso extraordinário, emita parecer prévio pela aprovação das contas do ex-prefeito e ordenador de despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, do município de Guimarães, exercício financeiro de 2010, e responsabilidade do senhor William Guimarães da Silva, exercício financeiro de 2010. Após ser julgado, encaminha a Câmara Municipal de Guimarães o presente processo, incluindo as principais peças processuais para conhecimento da providência. É o voto, senhor presidente. Decidido, doutor Paulo. Processo número 9049/2011, tomada de conta de gestor de fundos municipais. Fundo Municipal de Saúde de Guimarães, exercício financeiro de 2010. Responsabilidade da senhora Benedita Margarete Matos Ribeiro. Só delas. Também aqui a gestora foi citada, apresentou sua defesa, a unidade técnica detectou algumas irregularidades, foram sanadas, ficando apenas aquelas de natureza meramente formais. Faço o exposto de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. Voto para que este tribunal julgue regulares, com ressalvas, as contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde, Guimarães, exercício financeiro de 2010, responsabilidade da senhora Benedita Margarete Matos Ribeiro, na qualidade de secretária municipal de saúde e ordenadora de despesa no período mencionado. Aplicar a gestora responsável, senhora Benedita Margarete Matos Ribeiro, a multa de R$2.000, em decorrência dos atos praticados com infrações normas legais regulamentadas, natureza contábil, financeira, orçamental, operacional e patrimonial. Intime a senhora Benedita Margarete Matos Ribeiro, a publicação do acordo de área oficial eletrônico, para que no prazo de 15 dias efetue e comprove o recolhimento do valor da multa hora aplicada. Enviar as previsões de execução de acórdãos após o trânsito julgado, mais via original do acórdão e os documentos necessários ao acompanhamento e cobrança da multa à hora aplicada. É o voto, senhor presidente. Processo número 9051/2011. Tomada de conta do gestor de fundos municipais. Fundo Municipal de Ciência Social de Guimarães. Exercício financeiro de 2010. Responsabilidade do senhor William Guimarães da Silva e da senhora Alexandra Carina das Chagas Lindoso. A unidade técnica detectou algumas irregularidades, o gestor foi citado, decorrências das constitucionais. A unidade técnica analisou a defesa e constatou que as irregularidades foram todas sanadas. Faça o exposto de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. Voto para que o tribunal julgue regulares as contas de gestão do Fundo Municipal de Ciência Social do município de Guimarães, financeiro de 2010, responsabilidade do senhor William Guimarães da Silva, na qualidade de prefeito e ordenador de despesa, da senhora Alexandra Carina das Chagas Lindoso, na qualidade de secretária municipal de Ciência Social, de ordenadora de despesa no exercício mencionado, dando quitação plena ao gestor, nos termos do artigo 20 do Tribunal de Contas do Estado da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Por força da tese pré-fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao decidir o recurso extraordinário, emita parecer prévio pela aprovação das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Ciência Social de Guimarães, de 2010, responsabilidade do senhor William Guimarães da Silva. Após o trânsito julgado, encaminha a Câmara Municipal de Guimarães o presente processo, incluindo as principais peças processuais para conhecimento de mais providência. Eu voto, senhor presidente. Processo 6.251/2016, tomada de conta especial, exercício 2010. Fundação do Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, gestor Alex Oliveira de Souza. Versos autos sobre a tomada de contas, que evita a apuração de responsabilidade sobre recursos repassados pela FAPEMA ao senhor Francisco Fabilson Bogé Portela, a título de auxílio financeiro destinado à realização de evento científico. O processo de tomada de conta especial foi autuado neste Tribunal de Contas, mas não houve instrução técnica detalhada.
Dessa forma, ante o exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, desde já voto para que esta Corte de Contas determine a juntada e cópia digitalizada do processo, a prestação de conta da FAPEMA, exercício financeiro de 2017, e o envio do processo físico à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para os fins legais, tendo em vista que a quantificação do dano apurado, R$ 1.450, foi abaixo do limite estabelecido pela decisão normativa número 16/2012. É com voto, senhor presidente. E é só. Doutor Edmar. Presidente, eu relato o processo 9302/2010, referente ao processo 9302/2010, referente ao exercício 2007 da senhora Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, é um recurso de reconsideração que a gestora fez recorrendo do acórdão que julgou regular com ressalva às suas contas e que foi multada com R$ 1.500. Ela recorreu dessa multa e tanto a unidade técnica como o Ministério Público opinaram no sentido de, pelo conhecimento do recurso de reconsideração e análise e do método pela reforma do acórdão recorrido em virtude das razões retratadas acima. Eu estou acompanhando na íntegra o parecer do Ministério Público e para que dê provimento ao recurso do método reformando o julgamento consubstanciado no acórdão 36 de 2013, apenas para excluir a multa na decisão, na linha B da sua parte de dispositivo. Eu voto. Aí ficou ainda alguma multa? Não. Regular e sem multa. É regular sem multa. Foi reformado o acordo, que tinha multa de R$ 1.500. Processo 3836/2011, tomada de conta de gestores no Fundeb de 2010, de Raimundo Nonato Pereira Ferreira, ex-prefeito de Buriti, Bravo. Doutor Paulo Henrique emitiu parecer. Na conclusão, em derradeiro, pede-se no termo do artigo 21 da Lei 8258/2005, o julgamento regular com ressalva da prestação de conta anual da administração direta do Fundo Municipal do município de Buriti, Bravo, relativo ao exercício 2010, com aplicação de multa de R$ 10.000. Eu estou emitindo parecer pela aprovação com ressalva e julgo irregular com ressalva as contas do Fundeb do Buriti, Bravo, já que o ex-prefeito era o gestor exclusivo e ordenador de despesa e demais recomendações. Eu voto regular com ressalva e recomendações. Regular com ressalvas e... O mesmo acontecendo com o processo 4076/2011, tomada de conta de gestor agora do FMS 2010, de Raimundo Nonato Pereira Ferreira, doutor Paulo Henrique também emitiu parecer no mesmo diapasão. Eu estou acompanhando, emiti parecer pela aprovação com ressalva e julgo irregular com ressalva as contas de gestão 2010 do senhor Raimundo Nonato Pereira Ferreira com recomendações. O processo 4077/2011, FMAS, Buriti Bravo, Raimundo Nonato Pereira Ferreira, o ex-prefeito, 2010, também idêntico parecer do doutor Paulo. Eu estou emitindo parecer pela aprovação com ressalva, julgando regular com ressalva o exercício 2010 do senhor do FMAS, do senhor Raimundo Nonato Pereira Ferreira, com recomendações. O processo 4146/2011, tomada de conta de gestores da administração direta, Buriti Bravo, 2010, Raimundo Nonato Pereira Ferreira, ex-prefeito. Dr. Paulo Henrique emitiu parecer e neste aqui eu estou emitindo parecer pela aprovação com ressalva e julgo irregular com ressalva 2010 do senhor Raimundo Nonato Pereira Ferreira, ex-prefeito e ordenador de despesa, aplicando, neste caso, tem multa de R$ 5.800.
cujas multas processamento de despesas, empenho, liquidação e pagamento, ocorrência apontada no item 2.1, 2.1.5 do relatório de informação técnica número 1009/2011, e a transparência fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária FREL e relatório gestor fiscal RGF, conforme a informação obtida através da consulta a situação da remessa LRF disponibilizada no site do TCE, verificou-se que o REL e o RGF não foram encaminhados dentro do prazo legal, a ocorrência apontada no item 2.7.7, relatório de informação técnica, multa de R$ 4.800, até fazendo a multa de R$ 5.800. Então, regular com ressalva e multa, senhor presidente. Regular com ressalva e multa. Prefeitura Municipal de Nova Colina, 2012, 2012 do Fundeb, Prefeitura Municipal de Nova Colina, 2012, Raimundo Nonato Rego Ribeiro, ex-prefeito e gestor, e a senhora Valci Leite Rego, ex-secretária da Municipal de Educação, doutor Jair Cavalcante Vieira, representando o Ministério Público, emitiu parecer no final, ante o exposto, após a unidade técnica se manifestar e ver a defesa tempestivamente, foi analisada. Após tudo isso, o doutor Jairo emitiu parecer, finalizando, culminando com, considerando que, sob o aspecto analisado nas contas prestadas, as mesmas devem ser julgadas irregulares, no termo do artigo 22.2.3 da lei orgânica desta instituição, devendo se aplicar ao responsável seguinte penalidade, responsabilizando pelo pagamento do débito montante de R$ 1.584.009,20, referente à ausência de comprovação da efetiva realização do pagamento do pessoal, mais R$ 230.000 em razão do valor do abono salarial pago sem autorização da lei municipal, tendo acrescido dos juros e demais combinações legais. Por este caso aqui, eu achei um caso tão grave, muito grave, até porque desse exercício da conta do Fundeb, tem uma relação aqui apurada pela unidade técnica, do mês de janeiro ao mês de dezembro, 13º, primeira parcela e segunda parcela, no valor de R$ 1.584.009,20, exatamente onde o doutor Jário pediu que, em razão da insanabilidade, pediu que fosse apenado a imputar o débito desse valor. Somando os 5% que eu determinei aqui no meu voto, o valor de imputação do débito é no valor de R$ 1.814.009,20, solidariamente ao gestor do Fundeb Nova Colina, o Raimundo Nonato Rego Ribeiro, e a senhora Valci Ribeiro Rego, ex-secretária, a ser ressarcido do erário municipal com fundamento no artigo 23 da Lei 8.258/2005, com 193 do regimento interno desta Casa, a ocorrência relacionada ao pagamento da abono salarial para os professores no valor de R$ 230.000 realizados sem a devida lei municipal para sua autorização, conforme condições estipuladas no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, com redação dada pela emenda constitucional 19 de 4 de C de 98, a Constituição da República, seção 3, item 4.1, relatório de instrução técnica número 9.585, 2014. Aplicar sobre esse valor de R$ 1.588.009,20, o valor de R$ 90.700,46 relativamente a 5% do valor da condenação. Este é o voto, senhor presidente. Irregulares com débito. E multa. A representação feita sob número 13.912/2016 do Ministério Público de Contas, através da doutora Flávia Gonzalez Leite, representando o Ministério Público de Contas, uma representação no município do governador Edson Lobão por meio do senhor Evandro Viana de Araújo, ex-prefeito residente do município da
domiciliado na rua Sergipe 644, Nova Imperatriz, e o senhor Caio César Franco Fonseca e Karine Carneiro Fonseca, sócio da empresa Ivel Veículo Limitada, dá aqui o endereço da sede, um advogado constituído, a doutora Flávia, emitiu o parecer. Tratam os presentes autos da representação formulada pelo Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas e face do município do governador Edson Lobão, por meio do senhor Evandro Viana de Araújo, ex-prefeito, e a empresa Ivel Veículo Limitada, tendo como sócio Caio César Franco Fonseca e Karine Carneiro Fonseca, com fundamento no relatório da Controladoria Geral da União, que apontou inúmeras ocorrências na contratação do serviço de transporte escolar no referendo município decorrente da tomada de preço número 2.2013. A análise da auditoria feita pela CGU apontou irregularidade na gestão dos recursos do Fundeb e PNAT no município, representado conforme relatório de folhas 8.8/41, envolvendo a empresa representada de Ivel Veículo Limitada na execução dos contratos decorrentes da tomada de preço 2.2/2013 e do pregão presencial 9/2014. Dentre as ocorrências verificadas, destaca-se o repasse integral da execução do objeto do contrato, tendo em síntese prejuízo ao erário. Aí citou porque os prejuízos ao erário. Houve a citação, esse relator, assim como foram enviados a unidade técnica, o relator deste processo encaminhou a unidade técnica, que apontou uma série de irregularidades, culminando, segundo o relatório técnico, um dano ao erário de R$ 1.156.744,16. Aqui listou uma série de providências que poderiam ser tomadas pelo relator e pelo tribunal, e eu estou acompanhando a doutora Flávia neste processo da seguinte maneira: eu estou pedindo apensamento imediatamente destes autos à conta original, à prestação de conta do gestor, em razão de que pode acontecer uma falha ou um equívoco e vir as contas originais a serem julgadas pelo tribunal sem observância desse processo. Por isso eu estou pedindo a imediata junção desses autos aqui ao processo da prestação de conta do gestor. E também converter em tomada de conta especial. É o meu voto. Foi mais ou menos o que a doutora determinou aqui, não? Mas não já tem um processo de contas? Não, tem a prestação de conta. Este aqui é um processo à parte. Mas esse fato representado não se refere ao exercício das contas? Só que ele não está no exercício da conta. Eu estou pedindo juntada, converta em tomada de conta e juntar. Por que eu estou pedindo a imediata juntada? Porque pode acontecer que chegue da minha mão, eu mande o Ministério Público e a gente não analise, não observe que esse processo está correndo no tribunal e venha e julgue. Eu só não estou entendendo, a conversão em tomada de contas, já tem contas. Essa parte aqui que eu não estou entendendo. Não, mas a conta não está, essa representação, presidente, não se encontra no bojo do processo de conta do gestor. Este fato. Aí fica... É uma questão complicada. Isso aqui fica para apurar, ao meu ver, fica para apurar quando for realmente, vai ser juntado, desse processo deve estar na unidade técnica, o processo original da prestação de contas. Em que fase está o processo de contas? Está em análise? Tá. Então não é o caso de fazer... Mas não está aqui, essa representação não consta lá. Mas não seria o caso de mandar para lá... Sim, mas eu estou entendendo a juntada. Eu só tenho um ponto que eu não estou entendendo. É a conversão em tomada de contas, se já tem contas. Eu tenho a impressão que esse fato, sendo juntado lá, ele pode ser incorporado no relatório das contas anuais e resolvido. Sim. Sem a conversão em tomada de contas. Só para esclarecer, foi esse o pedido do Ministério Público. Foi esse. Hein? Foi mais ou menos esse pedido. E o técnico também sugeriu isso aqui. Fosse apurada a irregularidade, incorporada ao relatório e julgada em conjunto com o processo de conta. Então, também se for só para juntada,
Eu acho também que não há nenhum prejuízo a... Não. Eu acho até mais rápido para processar a análise Perfeito. e o julgamento dos autos. Perfeito. A técnica foi que sugeriu. Sugeriu também. Apenas sugestão. Não há necessidade. É o contrário. É fazer um relatório único. Que foi o que o Ministério Então, Público o pensamento propôs. do processo dos autos a respectiva conta do exercício 2014. Sem tomada de somente. cômodo. Esse pessoal que só vai atrapalhar. Concordo. Perfeitamente. Então, esse é meu voto. Tá, decidido. E é só. Eu não falei aqui que essa representação é contra o ex-prefeito Evandro Viana de Araújo, o senhor sócio da empresa, a empresa Ivel Veículo Limitada, Caio César Franco Fonseca e Karine Carneiro Fonseca. Decidido. Doutor Washington. Realmente vai demorar mais. Senhor presidente, eu relato os seguintes processos. O processo 719, tomada de conta especial, exercício financeiro 2008. Trata-se de uma tomada de conta instalada pela Secretaria de Estado da Educação em decorrência de não aprovação da prestação de conta dos recursos auferidos por força do convênio 357/2008, SEDUC, celebrado pela Associação de Escola Família Agrícola Santa Cecília do município de Turiaçu, com a Secretaria de Estado da Educação no exercício financeiro 2008. O Ministério Público opinou, mediante o parecer 10 de novembro de 2017, pelo arquivamento. E eu sigo o Ministério Público e voto no sentido de arquivar esse processo. O processo 7302/2016 é um processo administrativo, pedido de republicação de acórdão do município de Bacuri, exercício financeiro 2007. Trata-se de petição protocolizada em 2 de maio de 2016 pelo senhor Washington Luiz de Oliveira, ex-prefeito de Bacuri, exercício financeiro 2007. O relatório do Ministério Público indica o parecer ministerial no sentido de manifestou-se pelo indeferimento do pedido em razão do pleito utilizar-se do mesmo argumento já apreciado e rejeitado em sede de embargos declaratórios. E eu sigo também o parecer do Ministério Público e voto no sentido de conhecer da petição, indeferir o pedido e dar ciência desta decisão ao requerente. Como voto. O processo 7303/2016, processo administrativo, pedido de republicação de acórdão, Fundeb de Bacuri. É uma petição protocolizada em 2 de maio de 2016 por Washington Luiz de Oliveira, ex-prefeito de Bacuri, exercício financeiro 2007. É no mesmo sentido, senhor presidente, o Ministério Público, por meio de parecer 891/2017, manifestou-se pelo indeferimento do pedido em razão da manifesta falta de amparo legal. O relatório, diante do exposto, eu voto no sentido de que o Tribunal de Contas decida conhecer da presente petição, indeferir o pedido e dar ciência desta decisão ao requerente. Como voto? Pedido indeferido, né? Indeferido. O outro também, senhor presidente. Esse ano eleitoral, vai acontecer, infelizmente, muito esse tipo de coisa, pedido de republicação, que tem como único propósito a saída do nome da lista. Processo no 4336/2002, prestação de conta anual do prefeito do município de Anajatuba, senhor Nilton da Silva Lima Filho, referente ao exercício financeiro 2011. Em atenção aos princípios contraditórios, foram cumpridas todas as exigências e
E o Ministério Público opinou pela aprovação com ressalva dessas contas em apreço. E eu voto no sentido de que o Tribunal de Contas decida emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas anuais do prefeito Nilton da Silva Lima, do município de Anajatuba. É como voto. O processo 4228/2013 trata-se de tomada de contas de Estreito, do município do Fundo Municipal de Assistência Social de Estreito, responsabilidade do senhor José Gomes Coelho, exercício nascido 2012. Também foram cumpridas todas as exigências, no sentido de haver o direito de defesa, e o Ministério Público opinou mediante o parecer 1002 pelo julgamento regular. Eu também acompanho o Ministério Público e voto no sentido de julgar regulares, com ressalva. Regulares com ressalva. Com ressalvas. Essas contas do FMAS de Estreito. É como voto. Contas regulares com ressalva. Processo 3570/2013, tomada de contas do Fundo Municipal de Saúde, de Fortuna, responsabilidade da senhora Francisca Alves do Reis, prefeita, relativo ao exercício nascido 2012, cumprida todos os procedimentos para que haja resguardado o princípio do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular com ressalvas, e eu acompanho também o parecer do Ministério Público e voto no sentido de julgar regulares com ressalvas, sem aplicação de multas às contas do FMS de Fortuna. Responsabilidade da prefeita, senhora Francisca Alves dos Reis. Processo 3936, tomada de contas do Fundo Municipal de Educação de Lago do Rodrigues, responsabilidade dos senhores Valdemar Souza Araújo, prefeito, Cícero Romão Batista da Silva, secretário municipal de Educação, exercício financeiro 2012, cumprida todas as exigências que resguardassem os princípios do contraditório e da ampla defesa, foram juntados aos autos, as ARs, etc., e o Ministério Público de Contas opinou, mediante o parecer pelo julgamento regular com ressalva, sem aplicação de multas, e eu sigo o parecer do Ministério Público também e voto nesse sentido. Regular com ressalva, sem aplicação de multa. Como voto? Contas regulares com ressalva, sem multa. Certo. Processo 3992, prestação de conta do prefeito do município de Altamira do Maranhão, senhor Ricardo Almeida Miranda, exercício nascido 2013. O Ministério Público opinou, mediante o parecer 1200/2017, pela emissão de parecer prévio pela aprovação dessas contas. Também sigo o parecer do ministro, concordo com o parecer do Ministério Público e voto nesse sentido. Emitir parecer prévio pela aprovação das contas do prefeito de Altamira do Maranhão, exercício nascido 2013. Processo 3571/2015, prestação de conta do presidente de Câmara de Cantanhede, Maranhão, senhora Maria José Reis dos Santos, exercício nascido 2014. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular das contas e eu acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido de julgar regulares as contas da presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, exercício nascido 2014, senhora Maria José Reis Santos. É como voto. E era só, senhor presidente. Certo. Contas regulares. Doutor Nava. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, relato inicialmente
processo 9187/2020, uma denúncia relativa ao exercício financeiro 2017, denunciado 19º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Maranhão, responsável o senhor Everaldo Coutinho Moraes, comandante à época. O Ministério Público oficiou nos autos por meio do procurador Jairo Cavalcante Vieira, que foi feita a denúncia por meio da ouvidoria, alegando que o batalhão estaria destinando recursos para a alimentação e desviando recursos de alimentação e abastecimento de viaturas. Esse batalhão fica no município de Pedreiras. O processo foi, então, essa denúncia foi convertida em processo, foi analisado pela unidade técnica, que chegou à conclusão de que, pelo não conhecimento da denúncia, considerando não preencher os requisitos de admissibilidade mínimo exigido pela Lei 8.258/2005, que é a nossa lei orgânica. O Ministério Público, ao ser ouvido, concordou com a opinião da unidade técnica e emitiu parecer opinando pelo arquivamento dos autos, sem prejuízo da notificação do denunciante sobre o resultado do julgamento do tribunal. Eu não vou em sentido oposto, senhor presidente. Eu acompanho a unidade técnica e o Ministério Público, propondo a este plenário que não conheça da denúncia por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos na lei orgânica do tribunal, determinar o arquivamento nos termos do parágrafo único do artigo 41 da lei orgânica e comunicar o teor da decisão ao denunciante. É como propõe, senhor presidente. Decidido, doutor Nava. Processo 7177/2016, uma tomada de conta especial, exercício financeiro que se refere a 2010. Esta tomada de contas foi feita sobre a prestação de contas do professor Carlos Martinez Ruiz, professor beneficiário de um auxílio de pesquisa, concedido pela FAPEMA, quando o gestor daquele fundo era o senhor Alex Oliveira de Souza, presidente da FAPEMA. Oficiou nos autos, como membro do Ministério Público de Contas, o procurador Douglas Paulo da Silva, que a unidade técnica constatou que o professor prestou conta, segundo a FAPEMA, do valor que havia recebido, R$ 17.316, para serem empregados em uma pesquisa, e ao final, ao analisar, a FAPEMA entendeu que R$ 1.736 não havia sido comprovada a despesa neste valor. A unidade técnica analisou e sugeriu que, como esse valor estaria abaixo do valor de alçada, que se juntasse o processo, digitalizasse o processo, juntasse as contas da FAPEMA do exercício financeiro 2016 a que se refere que foi apurado esse fato, e a devolução do processo físico ao órgão de origem. O Ministério Público concordou integralmente com esta proposição do órgão técnico, e nós estamos também acolhendo aqui tanto a proposição da unidade técnica como o parecer ministerial encartado nos autos, e fazendo um encaminhamento de proposta no mesmo sentido, que se digitalize o processo, junte as prestações de contas de 2016, para que seja no âmbito da própria prestação de contas citado o gestor, etc. e tal, e se arquive esse processo, ou melhor, se devolva o processo para a FAPEMA para que eles adotem as providências previstas no artigo 15 da Instituição Normativa número 50 de 2017. É a proposta, senhor presidente. Decidido, doutor Nava. Processo 3102/2010 é um embargo de declaração das contas anual do prefeito do exercício financeiro 2009 do município de Montes Altos, senhor Valdivino Rocha Silva, prefeito municipal. Procuradores constituídos nos autos pelo senhor prefeito, o senhor Antino Corrêa Noleto Júnior e outros, e o parecer prévio do qual ele interpõe o embargo de declaração é o de número 301/2017. Aqui, o tribunal, no dia 30 de agosto de 2017, decidiu emitir o parecer prévio pela desaprovação das contas do município em face do rol de irregularidades que apresentava aqui. E o gestor interpôs esse embargo de declaração, alegando omissão, obscuridade, basicamente no fato de que não haveria, no parecer prévio, não estaria claro
o embasamento jurídico, né, e a descrição das irregularidades, né. Aquele mesma coisa de sempre, né, na verdade. E nós aqui estamos esclarecendo que não há essa alegada omissão ou obscuridade, porque o próprio voto ou proposta de decisão integra, não é lá no decisório que se vai descrever itens por itens, mas lá tem o essencial conforme prevê a lei. Então, nós estamos, diante do exposto, nós estamos conhecendo os embargos para preencher os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, negar provimento por inexistir omissão alegada pelo embargante. É como proponho. Decidido, doutor. O processo 3105 de 2010 é o mesmo número não, esse aqui é o 3102. Então, 3105 de 2010 são contas da administração direta, embargo de declaração, mesmo município, mesmo exercício financeiro, e também o senhor prefeito municipal é o mesmo embargante. Antônio Correia Noleto Júnior é o advogado que oficiou nos autos aqui. O acórdão recorrido, aqui nesse caso ele está recorrendo do acórdão número 789 de 2017. As argumentações são idênticas, senhor presidente, com acréscimos apenas de que há também questionamento, nesse caso aqui, porque nós, a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que fixou aquela tese com relação à interpretação da lei eleitoral, nós passamos a emitir um parecer prévio, mesmo sobre as contas de governo e de gestão, desculpem, mesmo sobre as contas de gestão, e também julgar. Ele questiona isso também, né? Mas isso é pacífico, né? Mas a gente separa os efeitos. Exatamente. E aí eu faço questão, acho que todos aqui fazem isso também, de positivar isso na decisão, né? Dizendo que não tem efeito, não se aplica o efeito eleitoral, né? Quando se trata de prefeito, né? Então, é o caso aqui. Ele está alegando, além de obscuridade e omissão, que nós fizemos isso também aqui. Então, são contas de... qual é o tipo de conta? Nesse caso específico, aqui é a conta de gestão. De gestão, conta da administração direta. Isso. Direta? Exatamente. Direta. Tá. Porque no caso de saúde, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que produz efeito eleitoral. Pois é. Aqui é a administração direta. Então, da mesma forma como o anterior, senhor presidente, não estou acolhendo o embargo, né? Aliás, estou conhecendo, mas negando provimento por inexistir os alegados motivos por ele. No mesmo processo, 3105, desculpem, 2010, ele questiona também, aí, só que aqui é com relação ao parecer prévio, as duas coisas, os argumentos são o mesmo. Aqui o acórdão e aqui o parecer prévio, sobre a mesma conta, né? Os argumentos são os mesmos. Então, pelo mesmo motivo, eu estou conhecendo e negando provimento das contas de administração direta. Conhecido, não provido recurso. Perfeito. Por último, senhor presidente, processo 3905, tomada de conta do gestor especificamente do Fundeb de Araguanã, do exercício financeiro 2010, responsável senhor Márcio Regino Mendonça Ueba, prefeito municipal, e senhora Edvige Bertrand Ueba, secretária municipal de Educação. Aqui não há procurador constituído nos autos, e oficiou nos autos o procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis, membro do Ministério Público de Contas, junto a este tribunal. Aqui, senhor presidente, é uma primeira apreciação, o processo foi regularmente instruído, apresentou à unidade técnica aqui algumas irregularidades, a bem da verdade, podem ser classificados em problemas com relação à licitação e algumas ausências de documentos, ou seja, composição da prestação de contas e algum problema com relação à folha de pagamento. Sobre esses 3 itens, o gestor foi regularmente citado, os gestores, na verdade, né, secretário municipal de Educação e o senhor prefeito, foram citados. O senhor prefeito pediu prorrogação do prazo e tempestivamente apresentou as suas alegações de defesa. Encaminhei à unidade técnica, que analisou, e depois encaminhei ao Ministério Público, que opinou pelo julgamento irregular das contas e aplicação de multa. Nós fizemos a análise aqui, senhor presidente, e, considerando todas as diretrizes
do tribunal, estamos discordando do parecer ministerial e propondo que se emita o parecer prévio sobre essas contas, opinando pela aprovação com ressalvas, haja vista apenas ser esses três problemas: não haver imputação de débito e julgar irregulares, regulares com ressalvas as mesmas contas. Então, parecer prévio pela aprovação com ressalva e julgamento regular com ressalva, com a aplicação da multa no valor de R$ 3.000 em face das irregularidades. Eu modifico em banca para acompanhar a proposta. E para hoje é só, senhor presidente. Doutor Osmário. Queria solicitar a retirada de pauta do processo 3958/2016. Tá? Registrar isso aí. Desculpa aí, doutor Osmário. Não, de que, conselheiro? Só para corrigir uma pequena falha na relatora. Pode continuar. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, desculpa, inicio relatando o processo 7.400/2016. É um recurso de revisão, prestação de contas anuais da Câmara Municipal de São Vicente do Ferre, de 2010. Responsável aqui é o senhor Manuel Alves Santos, recorrido ao acordo PLTCE 407/2014. Os autos foram analisados pela unidade técnica. O Ministério Público de Contas, em parecer, Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, e considerando que não foram atendidas os requisitos previstos no artigo 139 da Lei Orgânica desta Casa, acompanha o Ministério Público de Contas pelo conhecimento e não provimento desse recurso de revisão. Recurso conhecido, não provido. Eu tenho um conjunto de processos aqui, é um recurso de reconsideração, que ele tem o número 2586/2010. É do Fundeb, é do Fundo Municipal de Saúde e da Administração Direta de São Pedro dos Crentes, 2009. A responsável por esses três fundos é a senhora Luísa Coutinho Macedo. E nos três fundos tenho procuradores constituídos, Dr. João de Deus Rodrigues Vieira e outro. Inicio com a administração direta, recorrido que ao acordo PLTCE 830/2014, as irregularidades remanescentes. Manutenção em caixa de valor superior a R$ 23.000 e irregularidades em processos licitatórios. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo conhecimento e provimento para modificar o mérito para julgamento regular com ressalvas. Eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas com a redução da multa aí para R$ 12.000, mas julgamento regular com ressalvas. Também agora do Fundeb de São Pedro dos Crentes, o recorrido aqui é o acordo PLTCE 836/2014, e remanesceu aqui irregularidades em processos licitatórios. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo conhecimento e provimento para modificar o julgamento de mérito para regular com ressalvas. Eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e, no caso, alterar o valor das multas aí para R$ 12.000 também, 10.212, reduzindo a multa. Agora, o Fundo Municipal de Saúde de São Pedro dos Crentes, 2009, recorrido ao acordo PLTCE 831/2014. Regularidades remanescentes, despesas realizadas sem licitação, irregularidades em processo licitatório. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo conhecimento, provimento para modificar o julgamento quanto ao mérito para regulares com ressalvas as contas. Eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e aí a alteração, a redução do valor da multa para R$ 7.000.
Então, nesse caso todo, senhor presidente, desses 3 processos, que tem o número 2586/2010, alteração do julgamento para regulares com ressalvas em função das novas diretrizes desta Casa. Regulares com ressalvas. Relato agora, senhor presidente, o processo 4258/2011. Esse processo ele estava com vistas ao Ministério Público de Contas, que devolveu sem nenhuma observação. É um recurso de reconsideração. Foi devolvido na sessão anterior. Recurso de reconsideração relativo à Prefeitura Municipal de Primeira Cruz, 2010. Responsável o senhor Sérgio Ricardo de Albuquerque Bogé. Recorrido é o parecer prévio, PLTCE número 26/2015. E aqui, procuradores constituídos nos autos, doutor Josivaldo Oliveira Lopes e outro. Após análise do recurso, a unidade técnica concluiu pela manutenção, dentre outras, das seguintes irregularidades: o repasse ao Legislativo superou o limite constitucional, gasto com remuneração dos profissionais do magistério, gasto com educação, que foi abaixo também do limite constitucional, o envio intempestivo e a ausência de publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária, houve também a manutenção do valor em caixa, valor excessivo. O Ministério Público de Contas, em parecer, o Dr. Jairo Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Nós estamos acompanhando em parte, ou discordando, vez que entendemos que houve, sim, alguns itens foram sanados. Então, vota no sentido de conhecer do recurso, da provimento parcial, para excluir as alíneas que foram sanadas, mas, em função das irregularidades remanescentes que são constitucionais, manter aí o parecer prévio pela desaprovação das contas do senhor Sérgio Ricardo de Albuquerque Bogé, nas contas de Primeira Cruz 2010. Conta desaprovada. É o voto. É só, senhor presidente. É nada mais a ver. Agora encerrada a presente sessão. E assim, a luta continua.